Seja bem-vindo. Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Ajude-me a levar conforto e conhecimento do mundo espiritual a outras pessoas. Divulgar o Espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Do livro Um Roqueiro no Além, psicografado por Nelson Moraes, ditado pelo espírito de Zílio. A minha morte foi como um pesadelo. Senti um profundo torpor e perdi os sentidos. Depois de algum tempo, recobrei a consciência. Parecia estar bem, até que percebi que algumas pessoas estavam colocando-me dentro de um caixão. Tentei reagir, mas não consegui mexer-me. Gritei, dizendo estar vivo, mas ninguém me ouviu. Quando fecharam o caixão, dei murros na tampa, tentando abri-la. Mas meu esforço era em vão. Eu perdi os sentidos. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Quando dei por mim novamente, senti que me colocaram em um veículo e viajamos por algum tempo. Os solavancos do carro enjoaram-me. Comecei a passar mal. Não tinha espaço para vomitar e nem para se mexer. Sentia-me sufocado. Quando o carro parou, escutei gritarem o meu nome seguido de muito pranto. Pelo movimento, percebi que ali deveria ser o local do velório. Tiraram o caixão do carro e, quando eu menos esperava, abriram a tampa. Senti um grande alívio. Tentei levantar-me, mas não consegui. Muita gente debruçou sobre mim para chorar. O que eu poderia fazer? Já havia tentado de tudo para sair dali. A única explicação que eu encontrava para aquele fato é que eu estava realmente morto e o meu espírito preso ao meu corpo e já começava a cheirar mal. Diante da minha impotência, tive que aceitar aquela situação. Observei cada pessoa que passava por mim. Olhavam-me piedosamente e lamentavam pela minha morte. Quase todos que passaram por aquele desfile de lágrimas e de hipocrisia diziam a mesma coisa. Que pena, tão jovem! Outros cochichavam. Foram as drogas que o destruíram. Depois de algum tempo, fecharam o caixão e puseram-me novamente em um carro. Fiquei tonto, comecei a passar mal. Por alguns momentos, eu ia morrer de verdade, mas acabei apenas desmaiando. Quando voltei a mim, não sei quanto tempo depois, escutei algumas pessoas conversando. Pelo que elas falavam, deduzi que estavam levando-me para o cemitério. Quase me desesperei. Senti um medo terrível, principalmente quando percebi que estavam me sepultando. Não cheguei a entrar em pânico, mas rezei todas as orações que eu havia aprendido, e isso, de certa forma, me acalmou. Lembrei-me da minha vida desde quando eu era criança. Revi todo o meu passado. Era como se eu estivesse assistindo a projeção. A partir daí, naquela solidão profunda, comecei a julgar minhas atitudes. Fui um combatente. Lutei contra um sistema que eu não aceitava e que me causava revolta. Entretanto, acabei vítima de mim mesmo e não do sistema que eu condenava. Sem perceber, havia optado pela fuga. A mesma fuga que me havia fascinado em outros momentos da minha vida.
O sofrimento, porque eu estava passando, era característico dos suicidas. Era assim mesmo que eu me sentia, um suicida. Levado pela revolta, percorri o caminho das drogas até encontrar a morte. Embora o mundo me aborrecesse, eu deveria ter continuado no bom combate. Na verdade, fui um equivocado. Apontei tudo o que eu achava que estava errado, mas não soube indicar o certo. Minhas intenções eram boas, mas minhas atitudes eram contraditórias. Em vez de atacar e ferir o sistema, eu deveria ter contribuído para transformá-lo. Não corri atrás do ouro dos tolos, mas, na cama do meu apartamento, fiquei com a boca aberta, esperando a morte chegar. Ela chegou antecipada, veio convidada pela minha insensatez. Em vez de repousar em seus braços, ela agora fazia arder minha consciência. No auge da minha angústia, eu questionava: quanto tempo terei que ficar nesta situação? Ficarei aqui até o dia do trem passar? Será que vou ou será que fico? Eu consolava a mim mesmo. Não importa. Se vou, livro-me deste mundo equivocado. Se fico, tento outra vez. Diante das dúvidas que provoaram minha mente, eu afirmava: tenho certeza de que a vida é eterna. Este é apenas um momento como outro qualquer. Vai passar, como tudo passou. Essas autoafirmações confortavam-me. Constantemente, eu buscava encontrar as vantagens que aquela situação me proporcionava. Então, eu dizia: pelo menos aqui, não ouço noticiários infames. Não posso beber e nem me drogar. Naquele momento, eu percebi que havia esquecido o vício. Sentia-me, de certa forma, reconfortado. Pelo menos, aquela situação proporcionava-me um bem verdadeiro. O tempo foi passando. Vez ou outra, alguém vinha depositar flores sobre o meu túmulo. Elas pareciam ajudar-me. Eu sentia o perfume delas amenizando o cheiro dos ossos que restaram no meu corpo. Lembrei-me de que um dia, eu e um amigo tentamos nos comunicar com as plantas. Talvez, pela importância que demos a elas naquele dia, agora vinham retribuir-me, socorrendo-me com um delicioso perfume. Eu escutava tudo o que passava no cemitério. Ouvi muitos gritos de desespero. Muitas vezes adormeci, mas os pesadelos faziam-me acordar assustado. Sonhei várias vezes que estava junto à família. Desesperado, tentava falar que estava vivo, mas ninguém me ouvia. Entre sonhos e pesadelos, continuei preso àquela ataúde que se transformara em minha casa. Eu perguntava a mim mesmo: seria esta a minha derradeira morada? Jamais sairia daqui? Logo em seguida, respondiam-me a mim mesmo, cheio de convicção: não, tenho certeza que não. Eu não acredito nas penas eternas. Logo, estarei fora daqui. Não sei se era intuição, mas eu tinha realmente a certeza de que em determinado momento eu sairia dali. Tentei levantar-me algumas vezes, mas ainda estava preso àquela situação. Não sabia se havia passado alguns dias, alguns meses ou alguns anos. Perdi completamente a noção do tempo, até que ouvi uma voz me chamando. Olá, malandro! E aí, foi bem de viagem? Eu sabia que era comigo que falavam, mas eu não respondi. A voz continuou chamando-me e rindo às gargalhadas.
Lembrava-me a voz de alguém conhecido, mas a escuridão era tanta que eu não podia vê-lo. O que é, malandro? Vai ficar aí a vida toda nesse buraco? Seu corpo já apodreceu. Vai esperar apodrecer o seu espírito? Você tá vivo, cara. A morte não existe. Olha pra mim. Estou numa boa. Aqui tem tudo que a gente gosta. Vamos, sai desse buraco. Uma força estranha impeliu-me e eu saí dali. Demorou muito tempo para que eu pudesse recobrar a visão. Alguém me estendeu a mão e segurou-me pelo braço. Era um homem cuja fisionomia chegava a assustar-me. Tentei lembrar-me de onde eu o conhecia, mas eu não consegui. Está assustado, garotão? Não tenha medo. Eu domino essa região. Você é meu convidado especial. Eu sou seu fã. Quem é você? Somos velhos amigos. Não vai se lembrar. Fazem apenas alguns séculos. Suas gargalhadas assustavam-me. Ele continuou. Você deve estar pensando que o inferno existe. Mas o inferno existe somente para os fracos. Estamos no paraíso. Eu governo esta parte da cidade. Você vai adorar ficar comigo e com todos os que estão sob o meu comando. Venha, vou ensinar a você como se vive fora do corpo. Constrangido e assustado, segui seus passos até sairmos do cemitério. Na rua, entrei em pânico. Saí correndo sem saber para onde. Vaguei, não sei quanto tempo. Eu estava aflito. Minhas roupas estavam cheias de vermes. Quanto mais eu sacudia, mais caíam no chão. Desesperado, entrei em um motel. Precisava tomar um banho. Fui até a recepção. Falei com a mulher que atendia na portaria, mas ela não me ouvia. Eu insistia novamente quando aproximou-se de mim uma outra mulher. Olá, querido. Não adianta falar com ela. Ela não pode vê-lo. Você é um espírito desencarnado como eu. Em que posso ser útil? Eu preciso tomar um banho. Só um banho, amor? Sim, eu tenho que me livrar destes vermes. Que vermes? Você não os vê? Olha aqui. Estão por todo o meu corpo. Já estou ficando desesperado. Vamos até a minha suíte, que eu faço esquecer os vermes. Vem, meu bem, vem. Eu quero apenas tomar um banho. Está bem, eu o levo para tomar um banho. Venha. Caminhamos em direção à tal suíte. Passamos por algumas em que do lado de fora, alguns homens e mulheres se acotovelavam. Pareciam estar enxergando através da janela fechada e da parede. Achei estranho. Antes de eu perguntar, a mulher começou a falar. Você deve estar chegando agora. Não sabe nada dessas coisas. Esses espíritos são os sexólatras. Estão participando do conluio amoroso do casal que está na suíte. Se gostarem do desempenho do homem ou da mulher, irão com eles para casa. Os gestos que eles faziam eram de verdadeiros alucinados. Fiquei apavorado e saí correndo. A mulher ficou gritando. Onde você vai, meu bem? Vem cá! Eu não olhei para trás e segui em frente sem rumo e sem destino. Caminhei pelas calçadas, vaguei por muito tempo. Notei que algumas pessoas que passavam por mim pareciam me ver, outras não. Então, entendi que as que viam eram espíritos como eu. As outras eram pessoas encarnadas. Fiquei admirado de ver um número
tão grande de espíritos caminhando entre os encarnados. Muitos pareciam saber para onde iam, outros vagavam como eu. Estava meditando sobre a minha situação quando ouvi uma música que me era familiar. O som vinha de um automóvel estacionado. Aproximei-me. Era um casal de jovens enamorados. Ela tinha pouco mais de 16 anos. Ele, uns 19 ou mais. Ouvi o diálogo. "Eu adoro ouvir esse cara cantar", exclamou a jovem. "Ele era demais. Pena que morreu. Era um dos nossos. Vamos homenageá-lo?" "Vamos", respondeu a jovem. O rapaz abriu um papelote de cocaína e os dois começaram a cheirar. "Esta é pra você, malucão!" Diante daquela cena, desequilibrei-me, entrei em crise e comecei a passar mal. Vomitei, não sei por quanto tempo. Continuei caminhando, cambaleava de um lado para o outro. Eu queria morrer de verdade. Tudo que eu fiz na vida havia se tornado uma grande loucura. Sentei-me na soleira de uma porta e comecei a chorar. Alguns espíritos que passavam por ali vieram ao meu encontro. "Não chore, companheiro. Nós vamos ajudá-lo. Venha conosco. Nós vamos levar você até um lugar muito bom que vai atender às suas necessidades." Eu estava desesperado. Deixei-me levar. Fomos parar em um local estranho. "É aqui que deve ficar. Seja bonzinho e terá tudo o que você precisa." Largaram-me ali e foram embora rindo em gargalhadas. Eu senti muito medo. No meio das sombras que predominavam naquele lugar, comecei a ver homens e mulheres desnudos, caminhando abraçados uns aos outros, como se estivessem num gozo interminável. Alguns dias apenas, um buraco no lugar das narinas. As veias dos braços de alguns estavam tão inflamadas que pareciam expostas. Eu sentia muitas dores nos pés. Lembrei-me que as últimas vezes em que me droguei, eram neles que eu aplicava a droga. Olhei para eles e percebi que estavam realmente inchados e as veias sobressaltadas. Aquele lugar dava-me nojo. O cheiro era insuportável. Vez ou outra, ecoavam gritos e gargalhadas estridentes. Desejei, naquele momento, voltar para minha sepultura. Se existisse realmente o inferno, com certeza era ali. Pensei em Deus e comecei a chorar. Estava arrependido pelo que havia feito em minha vida. Caí de joelhos e não mais consegui levantar. Comecei a vomitar novamente. Eu me arrastava pelo chão, cheio de limo. Da umidade do solo, surgiam larvas e centopeias que passeavam pelo meu corpo. Senti dores horríveis e acabei desmaiando. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Quando voltei à consciência, alguns espíritos que ali estavam se aproximavam de mim e agarraram-me pelos braços. Um deles, segurando uma agulha hipodérmica, com a agulha torta e enferrujada, começou a falar. "Calma, nós guardamos um pouquinho para você." Quando ele ia aplicar a droga em meu braço, tentei reagir, mas eu estava impotente. Eu gritei desesperado. "Deus, meu Pai, perdoa-me, livra-me deste inferno. Eu lhe suplico, socorra-me, por favor." Uma luz surgiu no meio das sombras.
eu vi um jovem, como que saindo daquela luz intensa. Levantou o braço e, no mesmo momento, os espíritos que tentavam ferir-me largaram-me e se afastaram. O susto devolveu-me a lucidez. Olhei para o jovem que, sorrindo para mim, afirmou: não tema, venha, eu vou levar você para um lugar onde poderá recuperar-se em segurança. Venha, dê-me sua mão. Apoiado por ele, levantei-me e começamos a caminhar. Eu estava cansado, mal conseguia andar. Estava com medo. Para onde eu iria desta vez? Subimos e descemos por entre as pedras e rochedos, até que chegamos a um lugar parecido com aquele lugar, porém menos sombrio. Quem é você? Perguntei. Sou um amigo. O vale onde você estava é para aqueles que ainda estão presos no vício. Enquanto não demonstrarem vontade de se libertarem, continuarão lá. Aqui, você compartilhará da companhia dos espíritos que já estão em trabalhos de recuperação. Ficará neste lugar até que elimine os venenos que acumulou no seu corpo espiritual. Que devo fazer para eliminar tais venenos? O tempo e a natureza se encarregarão disso. Foi naquele lugar e naquele momento que começou o meu caminho de volta, árduo e penoso. Passei longo tempo me arrastando e vomitando entre aqueles infelizes como eu. Ali, arranquei das entranhas o resultado da minha ignomínia e insensatez. Nos momentos de crises mais profundas e dolorosas, eu lembrava da minha estupidez. Meu peito parecia arrebentar de remorso. Sofri muito. Não bastasse meu sofrimento, constantemente era tentado. Escutava de vez em quando a voz daquele homem que me tirou da sepultura, ecoando na minha consciência. Você decepcionou-me. Pensei que era um forte. Agora vejo que é um fraco. Preferi o inferno em vez do paraíso. Reaja, malandro. Não se entregue. Não sabe o que está perdendo. É só chamar que eu vou buscar você. Aquela voz soava como um desafio. Cheguei a pensar que era realmente um fraco. Mas o que ele poderia oferecer-me? Orgias, drogas, liberdade? Que liberdade? Meu Deus! Eu que acreditei que a felicidade era ter liberdade para fazer tudo o que queria. Agora estava ali, vítima dessa pseudo-liberdade. Não vou ceder. Meu lugar é aqui, junto aos meus merecidos tormentos. A partir daí, assumi de vez o meu calvário. O tempo foi passando. Aos poucos, fui reequilibrando-me, até conseguir ficar definitivamente em pé. Mais consciente, comecei a observar de perto os espíritos que estavam ali. A maioria, apesar das marcas dos efeitos das drogas, tinha a aparência juvenil. Uma jovem, com ar de timidez, aproximou-se de mim e disse-me: meu nome é Rosa. Sou sua fã. Eu adorava curtir os seus shows. Obrigado. Faz muito tempo que está aqui? Perguntei. Não sei. Aqui a gente perde a noção do tempo. Parece que faz um século que estou aqui. De que você morreu? De uma overdose. Por que se drogava? Revolta. Contra o que se revoltava? Eu vivia revoltada com tudo e com todos. Meus pais deram-me tudo o que eu precisava. Eles não tinham tempo para mim. Eu vivia triste até que conheci uns amigos roqueiros que me ajudaram a ter um pouco de alegria. Foi quando eu me tornei sua fã. Como você se envolveu com as drogas? Eu estava feliz. Eu curtia meus novos amigos.
eram alegres e eu me divertia muito, até que apareceram as drogas. Estávamos acampados, insistiram tanto que eu acabei experimentando. A partir daí, minha vida se tornou um pesadelo. Atraído pela nossa conversa, aproximou-se de nós um outro grupo, de mais de uma dezena de jovens. Um deles, parecendo liderar o grupo, tomou Rosa nos braços e disse-me: "Meu nome é Ronaldo. Não se preocupe, logo ela estará bem. Seja bem-vindo ao grupo de conscientes."